Olá! Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Dr. Fábio Lopes, que ele é coloproctologista do grupo Oncoprocto, do Hospital Felício Roxo, que é referência em cirurgias robóticas em Minas Gerais. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bom, Guido? Bom dia, tudo tranquilo. Bom dia. Doutor Fábio, me diz uma coisa. Quando que as cirurgias robóticas começaram a ganhar corpo aqui no Brasil e como é que elas estão no mundo, hein? Então, Guido, a cirurgia robótica surgiu de duas grandes empresas que atuavam na área, que eram inclusive concorrentes. Depois elas se uniram e desenvolveram o primeiro modelo robótico que a gente tem, que é o sistema Da Vinci. Ele foi o primeiro sistema aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, e o objetivo dele era muito o atendimento assim, à distância mesmo, até nas guerras e tudo, né? Isso aconteceu por volta do ano 2000, quando esse sistema foi aprovado e as primeiras cirurgias robóticas foram realizadas com sucesso. E essa tecnologia, infelizmente, demorou um pouco para chegar no Brasil. Só em 2008 nós tivemos os primeiros sistemas robóticos no Brasil, no Hospital Albert Einstein. E desde lá, então, essa tecnologia tem sido cada vez mais utilizada e disseminada, né, em diversos centros de referência no Brasil. A gente escuta falar bastante de laparoscopia, né? Que também é uma operação por instrumento, né? Não deixa de ser, porque não tem corte, é só uns furinhos ali, põe o instrumental e opera, né? Qual é a diferença da robótica? Então, esse é um aspecto muito importante, principalmente para os pacientes que pretendem utilizar alguma das tecnologias entenderem. Todos os dois métodos são considerados cirurgias minimamente invasivas, ou seja, você não precisa de fazer uma abertura no abdômen muito grande para fazer a cirurgia. Você utiliza portais, né? Você faz um furo no abdômen, utiliza os portais, por ali você vai passar uma câmera que vai mostrar a imagem numa televisão e por outros portais você vai passar as pinças com as quais você vai trabalhar e fazer a cirurgia que está sendo solicitada. Então, essa é a laparoscopia. Então, na laparoscopia, o cirurgião vai ficar do lado do paciente, segurando na pinça e executar a operação, né? Na cirurgia, essa é a cirurgia laparoscópica. A cirurgia robótica, ela também é um tipo de cirurgia laparoscópica, só que ao invés do cirurgião ficar ali ao lado do paciente, ele vai acoplar o sistema robótico, os braços robóticos nas pinças, que também são pinças especiais desenhadas exclusivamente para o atendimento da cirurgia robótica. E aí o cirurgião, ele não vai ficar ali encostado no paciente, ele vai sentar no console do sistema robótico, que fica dentro da mesma sala, 2, 3 metros da onde o paciente está. E ele vai manipular ali o console como se fosse um joystick mesmo de um joguinho que as crianças e os jovens tanto usam no dia a dia. Então ele vai usar aquele joystick, no mesmo console tem a visão, que ele vai estar vendo o abdômen do paciente lá dentro, através da câmera, e manipulando, né, o console, ele vai manipular a pinça através do braço robótico. Entendi. E ele é muito mais preciso, então? O braço robótico ele é muito mais preciso, que ele tem uma curiosidade, para cada movimento que o cirurgião faz, o robô faz um movimento mais delicado, ele reduz a amplitude do movimento. Então, se o cirurgião faz um movimento muito longo, o robô diminui aquele movimento. E a precisão é muito maior e a delicadeza do movimento é muito melhor, muito maior também, não tem nem dúvida. Entendi. E deve dar também, acredito, uma amplitude maior, né? Quer dizer, deve dar para fazer movimentos com o robô que a mão não é capaz, né? Isso, porque a mão humana ela é capaz de fazer movimentos limitados. A gente consegue fazer uma rotação da mão em torno aí de 240, no máximo 270 graus, né? Isso. E o robô não, o robô permite uma amplitude de movimento de 360 graus. Então isso facilita demais a realização de procedimentos, principalmente aqueles procedimentos mais complexos, em locais do abdômen de difícil acesso,
como, por exemplo, o reto, né, que é lá embaixo na pelve, próximo do ânus. É muito difícil de chegar no reto por laparoscopia. Então, o robô facilita muito esse acesso. Quer dizer, o senhor é especialista em proctologia, né? Como é que o senhor iniciou na robótica, vamos falar assim, né? Quer dizer, quando o senhor viu a primeira vez, o senhor encantou de cara, assim, o senhor falou, não, vou ter que aprender esse negócio. Como é que foi esse assunto? A medicina tem uma coisa interessante, Guido, que é o seguinte, quando você acha que está fazendo uma coisa bem, pensa assim, não, beleza, agora tá bom, o resto da vida eu vou fazer isso. Aí surge uma novidade. Então, é desse tipo. A gente fazia laparoscopia, que melhorou muito o resultado quando comparado com a cirurgia aberta, foi um avanço assim imenso. E quando a gente achou que estava bem na laparoscopia, surgiu o robô, que veio melhorar mais ainda essa tecnologia. Fez com que o paciente recuperasse mais rápido, saísse mais rápido do hospital, tivesse menos dor. Então, foram muitos benefícios da laparoscopia / robótica. E quando eu vi isso, eu falei, não tem outro caminho a seguir a não ser esse, porque é um sistema mais preciso, com uma visão melhor, que traz muitos benefícios para o cirurgião, que na laparoscopia não tem. A cirurgia laparoscópica para o cirurgião, ela demanda uma curva de aprendizado muito grande, o cirurgião demora para ficar fluente naquela técnica, então o robô traz muito benefício que vai auxiliar. Então eu vi, olha, não tem outra solução, nós temos que aprender a cirurgia robótica, porque esse é o caminho. Agora, existe, para aprender a cirurgia robótica, vocês fazem primeiro onde? Em bonecos, assim, né? Para ver como é que a coisa funciona. Isso. O sistema robótico, como qualquer outra ferramenta que nós vamos usar na vida, para qualquer coisa, até um eletrodoméstico que você compra em casa, você tem que aprender a mexer. Exatamente. Então, o sistema robótico, ele passa por um treinamento muito interessante. Primeiro, o cirurgião tem que fazer um treinamento online para conhecer o robô. Todas as peças do robô, como que ele funciona, o que é cada pedaço do robô. Então, o cirurgião tem que fazer esse curso, ele tem que fazer uma prova depois para registrar o aprendizado, e aí ele recebe um certificado de que ele está apto a lidar com aquela ferramenta. Depois que ele faz isso, aí ele vai fazer um treinamento num simulador. É um simulador assim, extremamente realista, no qual o cirurgião vai manipular os instrumentos do robô através de um console e vai aprender a trabalhar com aquele console. Então, aí também ele tem que ter horas de treinamento naquele robô, naquele console. Aí depois ele vai fazer uma outra prova para falar que ele está apto a utilizar o console. Sim. Depois que ele estiver apto a utilizar o console e tiver certificado para isso, aí ele vai fazer um treinamento em animais. Aí ele faz um treinamento, em animal, tudo no laboratório, com toda a segurança, tanto para o animal, no caso que seria o paciente, quanto para o cirurgião, com veterinário, tudo muito, muito bem preparado. E aí ele vai treinar ali, naquele animal, a cirurgia ao vivo mesmo. Né? Sim. E aí ele vai receber um outro certificado de que ele está apto a trabalhar com sistema robótico, com console e com tecido vivo. Né, para aprender a fazer uma emenda, aprender a manipular o robô e tudo. Depois disso, ele vai fazer os primeiros casos em seres humanos com a preceptoria de um outro cirurgião que já está habilitado e que já tem uma grande experiência no robô. Entendi. Então, aí ele tem que fazer os primeiros casos, normalmente aí varia entre 6 a 15 casos, dependendo da especialidade. Aí vai um cirurgião com ele, o tempo todo ali do lado, ajudando. Sim. Depois disso é que ele vai ganhar proficiência para poder fazer a cirurgia sozinho. Então me diz uma coisa, como é que foi a emoção, ou se é a emoção, qual é que foi o sentimento, qual é que foi a apreensão de fazer a primeira cirurgia? Estou aqui, eu, o robô e o paciente, eu tenho que dar conta disso aqui. Como é que foi? É uma emoção grande, porque você pensa assim, nossa, é uma coisa completamente diferente. O paciente está ali a 2 metros, eu estou sentado aqui no console, sem encostar no paciente, vou mexer aqui, vai mexer lá dentro. Né? Mas, assim, é uma ferramenta extremamente confortável e aconchegante para o cirurgião. Sim. Primeiro, você opera sentado. Então, isso é um grande conforto. Opa, isso aí é um conforto, hein? Se você quiser, pode até tirar o sapato, ficar só de meia, apertando os pedais, né? O pedal do console e trabalhando com a mão. Então, é extremamente confortável. Né?
E é uma emoção grande, você saber que está participando daquele momento ali, que vai ser uma evolução histórica mesmo na medicina. Sei. Se tocar o telefone e for uma emergência, pode atender, não tem problema Pode, né? não. Tá? Pode sim, tá bom? Outra coisa que eu queria ver com o senhor. O hospital que o senhor trabalha, né? Esse grupo Oncoprocto fica dentro do hospital? O grupo Oncoprocto é um grupo de colegas, né? Oncologistas, coloproctologistas e outros especialistas, como radioterapeutas, radiologistas, todos envolvidos no tratamento dos tumores malignos do intestino grosso. E ele fica na unidade do hospital. É uma unidade que está dentro do Hospital Felício Roxo, mas num adendo do hospital. É um anexo do hospital. Um anexo, isso. Mas funciona dentro da instituição Felício Roxo. Tá. Agora, deixa eu matar uma curiosidade aqui. Qual que é a incidência de câncer desse tipo aqui no Brasil? É muito alto, É muito alto. No mundo, Guido, a gente tem a cada ano 1 milhão de novos casos de câncer de intestino. Tá. Então, é muito frequente, né? No Brasil também a gente tem uma incidência elevada de câncer coloretal e o mais importante é que o câncer coloretal tem aumentado a frequência nos países, né, em desenvolvimento como o Brasil. E uma outra curiosidade, ele tem aumentado muito a frequência entre pacientes jovens. É mesmo, é? Puxa vida, mas tem um motivo para isso? Olha, acredita-se que o que está muito envolvido nessa questão de estar aumentando a incidência em pacientes jovens é exatamente, né, os maus hábitos alimentares, os maus hábitos de vida, o sedentarismo, tudo isso tem contribuído para aumentar a incidência do câncer coloretal em pacientes jovens. É mesmo, sedentarismo, Sedentarismo, a atividade física, né? É muito importante isso para diminuir a incidência do câncer coloretal. Entendi. Agora, a gente estava conversando antes de começar a gravar e o senhor deu uma série de informações que eu queria que o senhor repetisse para mim. Quer dizer, as vantagens da operação por robô, né? Quais são as vantagens que o senhor poderia listar, por exemplo? A primeira vantagem é que o cirurgião, quando ele está operando com a cirurgia robótica, é uma cirurgia mais precisa, exatamente porque o robô ele diminui a amplitude do movimento do cirurgião e com isso faz com que o movimento fique mais preciso. Um outro aspecto extremamente importante é a ótica do robô. A ótica do robô ela permite uma visão 3D, o que não acontece na laparoscopia. Na laparoscopia a visão é 2D. Um outro aspecto importante, na laparoscopia, o colega que está ajudando o cirurgião é que vai segurar a câmera para o cirurgião operar. Então sempre tem um movimento e o cirurgião tem que ficar orientando o ajudante. Vira para lá, vira para cá, sobe, desce. No robô isso não acontece. O próprio cirurgião manipula a ótica, então ele tem mais tranquilidade, mais autonomia nesse aspecto. E também a ótica do robô ela é mais precisa, tem uma definição muito melhor do que a ótica da laparoscopia. Entendi. Quer dizer, as vantagens são inúmeras mesmo, né? Agora, são inúmeras. Eu sei que existem 2 tipos de robô, né, para esse tipo de cirurgia aqui no Brasil. O XI e o SI. Qual que é que vocês usam aí? Porque o SI é conhecido como o Da Vinci, que acho que é o mais famoso no mundo inteiro, né? Isso. Então, Guido, na verdade, até o momento só existe um sistema robótico em funcionamento no mundo, que é o Da Vinci. Isso aqui é o modelo, então. É o modelo. Então, a gente tem os modelos mais iniciais, que hoje praticamente não são usados mais. O SI é um dos modelos que ainda é usado, é um ótimo robô, né, ele funciona muito bem. A desvantagem do SI é que, dependendo do tipo de cirurgia, você tem que reposicionar o robô durante a cirurgia. Você tem que parar a cirurgia, reposicionar e continuar. E o outro sistema que é mais moderno é o XI. O XI tem a vantagem de que, na grande maioria das vezes, você não precisa reposicionar o robô durante a cirurgia. Mas os dois são ótimos sistemas modernos da mesma empresa e que a gente tem a oportunidade de utilizar. Em Belo Horizonte, é um dos 2 hospitais no Brasil que tem o XI, o outro está em São Paulo. E a maioria dos outros sistemas robóticos em operação no Brasil
são do modelo SI. Né? E muitas empresas estão prometendo lançar novas plataformas robóticas em breve, mas no momento ainda não estão autorizadas para uso na prática diária. Entendi. Quanto custa um robô desse? É caro o investimento? Olha, o investimento é caro. Eu acredito que hoje em torno aí de 3 milhões de dólares um robô. Mas o maior problema é a manutenção do robô. É isso que eu ia perguntar na sequência. A manutenção é cara, né? Sim. Mais ou menos aí em torno de 100 mil dólares mensais para a manutenção do robô. Mensais? Então é caro. Né? É muito caro. E você ainda tem... Dá 3% do preço do robô, mais ou menos. Exatamente. E com dólar esse preço, né? Você imagina. Pois é. Agora, tudo isso, essa manutenção dele é manutenção de software, basicamente, né? Manutenção de software, o robô tem que estar o tempo todo atualizado, ele tem as conexões dele com a empresa, que são online o tempo todo, né? A empresa vai acompanhando todas as cirurgias, todos os movimentos, qualquer problema que o robô apresentar, eles estão o tempo todo ali acompanhando. E ainda tem as pinças do robô, porque as pinças, elas têm um número limitado de vidas, elas podem ser utilizadas um número X de vezes. Depois disso, ela não funciona mais. Entendi. Agora, o senhor falou que o senhor opera, o paciente está ali a 2 metros de distância, por exemplo, né? Existe uma distância mínima para fazer uma operação dessa, ou ela pode ser feita remotamente mesmo? Quer dizer, o senhor está aqui e um paciente está em outra cidade ou outro estado, alguma coisa assim? Olha, Gui, teoricamente pode ser feito de forma remota, sim. Inclusive, tem uma experiência interessante que fizeram um cirurgião nos Estados Unidos operando um paciente na Ásia. Dava um pequeno delay de movimento, mas foi possível fazer a cirurgia. Entendi. Que coisa interessante. Agora, para a gente terminar, me diz uma coisa. Quantos pacientes exigem operação por robô? Um percentual aproximado, né? Não é nada científico, não. Quer dizer, alguma coisa próxima, né? Como é feito isso? É apresentado para o paciente, fala assim, olha, tenha por laparoscopia, porém tenha por via robô, que ela é muito mais segura e tem essas outras vantagens. Qual que é o percentual de pacientes que falam, não, vamos fazer por robô? Vamos esquecer aí a parte financeira, tá? Mas certo. Como que os pacientes recebem isso? Certo. Olha, Guido, só para a gente ter uma noção, né, no mundo hoje já foram feitas mais de 7 milhões de cirurgias robóticas. Né? A gente tem no Brasil hoje 74 sistemas robóticos em funcionamento. Tá? A especialidade que mais opera a cirurgia robótica é a urologia, para cirurgia de próstata. Hoje em dia, praticamente, eu acredito que 95% das cirurgias de próstata são feitas por robô sempre que possível, né, que tem acesso ao método. Na coloproctologia, a maior vantagem do robô é na cirurgia do reto, que o reto é de muito difícil acesso cirúrgico. Então, eu acredito que hoje, né, em torno aí de 30%, 40% das cirurgias do reto, né, dentro da coloproctologia, naqueles locais que têm acesso à tecnologia, já são feitos por robótica. Né? E acredito que no futuro, praticamente todas as cirurgias, né, dentro do abdômen, provavelmente serão feitas com a tecnologia robótica. Entendi. Para a gente finalizar agora, já aconteceu, ou se acontecer do robô durante a operação, se ele der algum defeito, por exemplo, ou de conexão, ou de alguma coisa que não funcione como esperado, como é que fica, hein? Então, o robô ele tem um sistema de segurança extremamente eficiente. A detecção de uma mínima alteração no sistema, o robô para automaticamente e o cirurgião tem que sair do console e resolver o problema que surgir. Além disso, o cirurgião tem um botão no console que pode interromper imediatamente a atividade do robô também. Entendi. Então, a segurança do robô é muito grande. Entendi. Doutor Fábio, eu quero agradecer bastante a sua entrevista para mim aqui. Eu sei que a sua agenda é concorrida, mas a gente vai voltar a bater um papo aí no ano que vem para saber se houve evolução ou não nesses procedimentos. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Guido. Muito obrigado pela atenção, pela entrevista e a oportunidade de falar um pouco sobre a cirurgia robótica. Tá ok. Aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.